Finalmente eu li o Triângulo Rosa do Jean-Luc Schwab e do Rudolf Brasda. Aqui conta a história do Rudolf Brasda. Essa história foi escrita, foi coletada, pelo Jean-Luc Schwab, que é um biógrafo. Ele descobriu essa história quando o Rudolf Brasda tinha os seus 95 anos. E já foi um pouco tarde, mas ele tentou coletar o máximo dessas informações e lançar essa espécie de biografia. É uma biografia extremamente contundente, conta essa história do Rudolf Brasda, um homossexual que foi levado para o campo de concentração nazista, que sofreu muito. A história dele é história extremamente contundente, mas muito necessária, que vai contar a história desse senhor, desse jovem ali alemão, ele nasceu na Alemanha, mas tem suas origens na República Tcheca, ali na Tchecoslováquia, que era chamada antigamente. Sofreu muito pelo preconceito daquela época, mas enfim, a história do Rudolf Brasda é uma história bem interessante, porque ele descobriu muito cedo a sua homossexualidade, e isso não me chama atenção, porque naquela época ali era uma época bastante de repressão, antes mesmo do Estado totalitarista nazista. Inclusive os homossexuais ficavam muito reclusos, eles tinham grupos muito reclusos. Outra coisa que muito me chamou a atenção é a família do Rudolf Brasda. Eles sabiam da homossexualidade do filho, e era muito interessante isso, porque depois o Rudolf Brasda ele se apaixona por um garoto, e depois ele vai morar com esse amor da vida dele, e ele acaba apresentando, eles tinham um relacionamento, faz uma espécie de casamento, e ali com a família, é muito bonito essa história. E então, depois disso tudo, as coisas meio que desandam, começa o Estado nazista a crescer, a gente vê as forças sombrias atingindo ali a Alemanha, e algo muito estranho estava acontecendo. Esse amor da vida dele vai para a guerra, ele fica só, e isso muito vai complicando a vida dele, porque ele descobre de muitas coisas que vão acontecendo, essas perseguições com os judeus, o antissemitismo aumentando, a perseguição com os homossexuais também, e isso muito tá preocupando ele, e tanto ele quanto um dos amigos dele. Mas ele acaba sendo capturado e é enquadrado numa lei do Código Penal nazista, Código Penal parágrafo 175, que era caracterizado por luxúria, enquadrado por ser homossexual. Então ele tinha esse crime, e então era um crime, era considerado naquela época coisa banal. Hoje que a gente mais, o preconceito daquela época era muito exacerbado, e os nazistas eles usavam esse código penal, e enquadrava eles enquadrava os homossexuais nesse código penal e como fosse um crime. Ele acaba sendo capturado, e junto com ele os nazistas coletam inúmeras provas e depoimentos, inclusive delação de outros amigos dele, dizendo que ele era homossexual, enfim. E aí ele acaba dizendo, de fato, não tem como ele esconder com as provas ali tão concretas, e é bem complicado essas histórias. Mas enfim, ele acaba sendo preso, passa algum tempo preso, depois ele é liberado, mas depois ele acaba sendo capturado novamente, e nessa captura ele vai ser levado para o campo de concentração de Buchenwald, lá na Alemanha mesmo. E esse campo de concentração ele é muito famoso, por quê? Porque lá eram presos os homossexuais, os ciganos, os testemunhas de Jeová. Também tinham muitos experimentos que rolavam por lá, experimentos com crianças, experimentos ali com gêmeos, faziam muitos disso, os médicos nazistas, os cientistas nazistas, e eram muito conhecidos por isso, Ele foi capturado, e lá, desde dessa espécie de delegacia, era extremamente humilhante, o nazismo, ele usa a máquina o tempo todo para humilhar as pessoas, judeus, gays, ciganos, enfim. E no campo não foi diferente, Eles usavam para identificar as pessoas, por exemplo, para os homossexuais, um triângulo rosa. Por exemplo,
para Testemunho de Jeová e ciganos outros tipos de cores, para os judeus uma estrela amarela. E ali eles identificavam as pessoas e usavam esses símbolos para humilhar de fato. Porque nesse campo de concentração não só tinha judeus, tinha alemães também, sendo que esses alemães eram homossexuais ou mesmo ciganos ou Testemunho de Jeová. Então eles eram presos nesse campo, ele sofreu muito, mas ele deixou um legado para nós, um legado incrível, né? Ele deixou, ainda bem que o Jean-Luc Schwab conseguiu escrever esse livro. Ele morreu em 2011. Essa coleta foi quando ele tinha 95 anos, e foi em 2008, se eu não estou enganado, que ele começou a coletar essas informações. Fez uma pesquisa muito profunda sobre a vida do Rudolf Brazda, né? Ele pesquisou inúmeros documentos, familiares ou amigos, e ficou bem redondinha a biografia. O que mais me chamou a atenção nesse livro sabe o que? Porque diferentemente de outros relatos que eu li, de outros livros de literatura de testemunho, primeiro, eu nunca tinha lido um livro de literatura de testemunho em relação aos homossexuais no campo. Esse foi o primeiro, eu achei formidável. E o que mais me chamou a atenção, diferentemente desses outros livros que eu li, é que o Jean-Luc Schwab ele vai mesclando com contexto, né, dali do histórico. Por exemplo, ele vai contar a história desse parágrafo do Código Penal nazista, né, que enquadra os homossexuais como criminosos, e é um crime de luxúria que chama, que por exemplo, que ele não pode ter relação sexual com outros homens, não pode ter relação sexual com pessoas do mesmo sexo, e nem pode ter um contato com, por exemplo, um órgão genital de outra pessoa. É bizarro. Ele vai contando essa história toda, traz esse contexto histórico, traz o contexto histórico também da ascensão do nazismo ali, da perseguição, do História do Campo. Gente, é um livraço. Pena que eu achei muito breve as coisas, e também achei que foi muito tarde, né? Eu acho que tivesse sido um pouco mais cedo essa procura, né, de alguém tentar ajudar ali o Rudolf Brazda a construir sua biografia. Eu acho que teria sido melhor. Acho que o Rudolf Brazda, claro que com o tempo a gente esquece muita coisa, e como eu já tinha falado nos meus vídeos de literatura de testemunho, quando a gente distancia muito do trauma, acabamos esquecendo bastante coisa. E não é diferente aqui, né? Mas a biografia não deixa de ser espetacular. A história do Rudolf Brazda é uma história extremamente contundente, emocionante, e que nos ensina muito a respeito do preconceito, a respeito das intolerâncias de estados totalitários, estados fascistas. Gente, é um livraço, um livro que dá para ler bem rápido. E outra coisa, você tem uma baita de uma aula de história aqui sobre esse tempo tão nebuloso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, todo esse mês de junho, tem vídeo todos os dias nesse desafio 30x30. Todo dia eu estou lendo um livro e trazendo aqui um vídeo para vocês, tá bom? E é isso, esse é meu vídeo de hoje. Se inscreve, já ativa o sininho para as próximas notificações, para os próximos vídeos. Até mais, tchau!